Eduardo, Pedro Henrique Cheninho, da Rádio Band News FM. Primeiro, parabéns pela vitória. A impressão que eu tive é que, pelo menos nos minutos iniciais do jogo, o Atlético entrou um pouco desconcentrado e foi se encontrando à medida que o jogo desenrolava. Eu gostaria que você analisasse essa vitória e qual que é o seu sentimento. Você que o Atlético perde o Jorginho, perde o Kaiser, perde o Edson, agora perde o Wagner Mancini e o Atlético hoje está entre os 10 melhores times do campeonato. Qual que é a sensação de se comemorar essa vitória na Vila Belmiro? Eduardo, boa noite, parabéns pela vitória. Boa noite, Janinho. Então, realmente não é que a gente começou desconcentrado, mas é que jogar contra os times do Cuca é muito difícil, porque é um time que tem muita intensidade, é um time que te põe em muita situação de dificuldade. Ele marca algumas vezes individual, então os jogadores ele não tem a condição de receber muita bola de costa. E aí a gente começou a se encontrar e melhorou no final do primeiro tempo. E no intervalo foi essa tônica. Os jogadores estavam meio incomodados porque nós não conseguimos até os 30 minutos ficar com a bola, que é um ponto forte. E eu falei para eles, gente, é normal, você jogando contra o time do Cuca, é um time muito competitivo, então em alguns momentos, principalmente no campo defensivo, você não vai conseguir ter aquele controle de jogo que às vezes a gente está acostumado, mas em contrapartida no campo ofensivo você vai ter. Então nós posicionamos um pouco melhor para não receber a bola de costa, porque de costa eles ganhavam a primeira bola e saíam na transição. E aí começamos a achar os espaços, conforme foi passando o tempo, os espaços foram aparecendo. E aí nós tivemos a chance de fazer 2 gols, né? No final é normal que você sofra um pouco, porque o adversário põe jogadores de frente, começa a jogar bolas longas. O Madison é um jogador que eu trabalhei com ele, um jogador de muito corredor, muito bola aérea, e a gente tem um pouco de dificuldade, mas eu acredito que a equipe fez uma grande partida, principalmente no segundo tempo, e nós estamos de parabéns. É o que você falou, hoje é comemorar, porque é muito difícil o Campeonato Brasileiro, uma vitória você tem que comemorar, mas amanhã já pensar no Atlético Paranaense, que nós já temos há 2 dias um outro grande desafio no sábado contra o Atlético. Eduardo, boa noite. Natália, essa foi a primeira vitória na história do Atlético jogando na Vila Belmiro, e quebra uma sequência do Santos de 12 jogos que o Santos não perdia. O tamanho dessa vitória para o clube, para você, o que essa vitória representa e que dedo tem o Eduardo Souza nessa vitória hoje do Atlético? Natália, essa vitória não é minha, sabe? Eu fico contente porque, assim, foi uma vitória primeiro do grupo, foi o que eu falei para eles. Pô, nós se apresentamos aqui de 2 de janeiro com 60%, 70% desse grupo, e nós visualizávamos a Série A, né? Que era um ano muito importante, e hoje ela está ocorrendo e o grupo tem respondido bem, então eu fico muito feliz por eles, pelos jogadores que durante a pandemia a gente via o incômodo deles, né, que o brasileiro não tinha data para começar, e eles trabalharam mesmo sem saber quando que nós iríamos começar, né? Aí o Wagner veio, continuou o trabalho, deu sequência, pôs os seus conceitos, e agora a gente... Não o Eduardo, cara, é a comissão permanente. Eu tava até falando com o João, o João foi um puta cara hoje, cara, nesses dias, sabe, junto, um cara experiente. Então nós juntamos as nossas forças, os meninos que ficaram lá. Então é bacana porque nós estamos no caminho certo, né? Nós sabemos que não ganhamos nada, né? Vamos para mais 23, 24 pontos, que é o objetivo, mas nós quase conseguimos já 50% dessa caminhada. Então a vitória não é do Eduardo, a vitória é do Atlético, a vitória é do clube que dá a condição de trabalho, a vitória é dos atletas que se dedicaram ao máximo, entenderam como seria o jogo, e graças a Deus a gente conseguiu uma vitória importante, numa primeira vez na Vila, né, que a gente sabe, um time muito difícil, um time que vinha 12 jogos sem perder, e isso engrandece o grupo e dá mais confiança, porque o futebol, eu falei para eles, Natália, são 3 aspectos. O futebol é oportunidade, o atleta ter oportunidade de entrar em campo numa Série A é confiança e personalidade, e hoje tivemos. Eu quero até deixar uma situação, o Maranhão não vinha jogando, fez um grande jogo, né? E isso demonstra que nós temos um grupo forte, e quem entrar vai dar conta do recado. E mais importante, os caras que estavam de fora, você vê o semblante dos atletas
todos lutando, mesmo sem entrar em campo, para que o resultado acontecesse. Alex? Eduardo, boa noite, parabéns pela vitória, o resultado positivo. Alex Rodrigues da Rádio CBN, ao vivo contigo aqui. Queria que você falasse a respeito de uma situação que é muito interessante, primeiramente a respeito das saídas que o Atlético sofreu dentro do campeonato. O Kaiser saiu, no jogo seguinte o Atlético venceu. Jorginho saiu, no jogo seguinte o Atlético venceu. Agora perdeu o Edson e o Wagner Mancini consegue uma vitória importante. Queria que você falasse a respeito dessa situação, dessa superação no jogo seguinte, após perdas importantes, e também sobre essa campanha que o Atlético vem fazendo. Em 2011, na melhor campanha do clube, eram 16 pontos em 16 rodadas. Agora são 21 pontos em 16 jogos e, nesse momento, a 9ª colocação. Te surpreende, Eduardo? Não, nós sabíamos que esse ano nós estávamos melhores preparados, né? Que o planejamento já começou. Eu lembro até hoje que nós subimos no sábado e entramos de férias, mas na época, o Adson já convocou eu e o Cota e o Murtosa, né, e o Jorginho Soter para já começar o planejamento. Ficamos até no meio da semana. Então, o planejamento do Atlético na Série A ele começou ali 2 de dezembro, né? Claro que a gente sabe que o campeonato é muito difícil, é muito complicado. Vai ter muito altos e baixos dentro do campeonato. A equipe ela não consegue manter, só a equipe campeã ou 3 ou 4 equipes que conseguem manter um ritmo durante toda a competição. Então é importante a gente somar ponto, atingir o máximo dos objetivos. Mas a gente fica contente porque, como você falou, saíram as peças e as peças que estão entrando estão conseguindo, né? O Vargas 4, 5 jogos atrás estava tendo pouca oportunidade, teve oportunidade, foi muito bem. Aí o Maranhão hoje teve a oportunidade, o Brandão entrou no final do jogo, deu conta do recado. Hoje nós conseguimos, não utilizamos um Matheus, não utilizamos outros jogadores, um Gilvan, que são jogadores experientes com história. Então isso mostra que o grupo é muito forte. Então, como eu falei, nós não ganhamos nada, mas foi muito importante. Agora é dar sequência no trabalho até sábado, que a gente sabe que é pouco tempo, para a gente conseguir outra grande vitória que será importante para a gente. Juliano? Eduardo, boa noite, parabéns pelo resultado positivo e que vitória maiúscula do Dragão, dentro daquilo que você comentava ontem, de terminar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, atingir aquele objetivo perto dos 25 pontos, o Atlético caminha a passos largos para atingir esse objetivo. Mas, Eduardo, deixa eu fazer uma pergunta bem simples para você. Você já parou e respirou para dar uma analisada nos seus números à frente do Atlético, no comando técnico do Atlético? É o que eu falo, Eduardo comando, não é o comando da comissão, né, Juliano? Como eu falei quando eu peguei o time na pré-temporada, depois pós-Cristóvão, né? Eu não me iludo com o futebol, porque eu já passei por tantas coisas dentro do futebol, sabe? Momentos muito bons, fui campeão paulista, campeão carioca e depois fiquei desempregado. Então eu não me iludo, eu sei que é o dia a dia e é o que eu sempre digo. A gente vai trabalhar enquanto o clube achar que nós, da comissão permanente, vamos ficar à frente e fazer essa transição para um profissional que venha numa sequência. A gente vai ajudar, eu estava falando até com o João agora, nós da comissão permanente queremos muito, somos muito cobrados no dia a dia também para ajudar, para contribuir, e a gente fica contente que os resultados tenham acontecido, e a gente, o mais importante, tem conseguido, quando está à frente do trabalho nós da comissão permanente, fazer essa transição, que foi na pré-temporada para o Cristóvão, depois pós-Cristóvão, e depois na pandemia, antes da chegada do Wagner. Então é ser honesto, trabalhar e não se iludir, porque o futebol a gente sabe que no sábado tem jogo novamente e nós vamos ser cobrados, mas a gente fica contente aí com os resultados que tem acontecido com a gente. Próximo. Caiu aqui, ó. Caiu. Voltou. Próximo. Felipe André. Álvaro, só para avisar que o Jânio te mandou a mensagem no seu privado, ele pediu para você. Eu tô gravando com o celular, então pode fazer a pergunta, Felipe.
Tá bom. Boa noite, Eduardo. Parabéns pela vitória, vitória maiúscula. Todos os companheiros aqui já destacaram. Eu tenho total noção que você sabe disso. Você destacou em duas respostas a participação do Maranhão, né? O Maranhão ficou uma sequência de jogos sem participar. Tinha até a dúvida, você até levantou antes do jogo falando que o Oliveira só tinha jogado nessa posição uma vez, que ainda estava na dúvida. O Maranhão hoje te agradou e o Maranhão pode ganhar uma sequência? É de se esperar o Maranhão contra o Atlético Paranaense? Então, o Oliveira, ele foi muito bem de volante, mas jogando com o Edson. Os jogos do, se eu não me engano, Bahia e o próprio Atlético Mineiro, e entrando contra o Vasco. Porque o Edson dava uma consistência e o Oliveira, apesar de ser zagueiro, é um jogador que tem muita qualidade e muita personalidade. Então, jogando mais à frente, ele conseguiu fazer a criação, ele conseguiu até fazer gol. Com o Marlon, ele seria um jogador mais de contenção, como ele foi contra o São Paulo. E aí o campo, às vezes, fica um pouco maior, né? Então, foi essa o conceito que nós tiramos de pôr o Maranhão, que é um jogador que conhece mais da posição, né? A gente sabe que ele tem muito a evoluir, mas é muito difícil o tempo que ele estava sem jogar, você pegar um jogo com o Santos, e não é porque é o Santos, é porque o estilo de jogo do Santos é um time muito rápido, é um time muito intenso. Então, para um jogador que vinha tanto tempo sem jogar, você entrar num jogo desse e fazer a partida sólida que ele teve, conseguiu fazer a partida toda, então a gente fica contente. A gente tem que analisar, porque cada jogo é uma história, cada jogo você pega um adversário de uma maneira, né? Tem a recuperação também, que é um jogador que não vinha jogando, então a gente tem que analisar como que vai ser essa recuperação dele até sábado, que dá menos 72 horas, né? Mas assim, a gente está contente por ele, que é um menino que trabalhou, e o grupo está contente também, não só com ele, mas também com o Brandão, como o próprio Yuri, que jogou por dentro, depois foi jogar por fora. Então a gente vai ganhando, o clube vai ganhando opções para a sequência do campeonato. Alguém vai fazer a pergunta do Jânio? Eu. Beleza. Eduardo, então pergunta do Jânio, do O Popular. Como preparar agora o Atlético sem tempo para treinar para esse jogo de sábado contra o Atlético Paranaense? Natália, recuperar. Nós precisamos recuperar, né? Fizemos uma logística para esse jogo muito boa. Viemos na segunda-feira, recuperamos os jogadores aqui em São Paulo, descansamos, treinamos, viemos numa viagem boa. E aí também 72 horas, né? Agora vamos novamente, 72 horas, então amanhã recuperar, na sexta tarde fazer as análises, andando, não tem o que fazer, mas tem que treinar, entre aspas, mostrar o que o Atlético Paranaense tem de ponto positivo, o que o Atlético Paranaense tem de ponto negativo, porque a gente sabe que o futebol é assim, as equipes têm muita qualidade, mas também tem os pontos que podem ser explorados, mas mesmo que seja andando, mesmo que seja numa intensidade menor, como nós fizemos no trabalho de ontem à tarde, a gente precisa trabalhar. E aí no sábado de manhã, depois dos exames, eu e o João, né, junto com o departamento físico, aí a gente vê quem que tem condição para estar entrando para o jogo do Atlético. Obrigado a todos. O Janderson. Eita, ó. Ih, rapaz, o Janderson. Ih, mais um. O Janderson. Eita, mais outro. Empurrou pro Chico na canhota. Vem, Dragão, bateu